da educação formal, ele também não se preocupou em conceitualizá-lo. Ele não preocupou de aproximar, porque isso que está aqui não é novo. Esses conceitos de animação cultural que nós estamos estudando aqui, não é algo que nasceu agora, não. Está desde a década de 50 sendo estudado na Europa, aonde ele foi buscar na década de 70, 80, as informações para trazer a animação cultural. Então ele poderia ter trazido, junto com a bagagem da praxis, também a questão do conceito. E aí nós ficamos sem essa parte. Você vê a criação, foi pensado nas comunidades, aquele artista empírico, que não tinha a educação, que não tinha informação conceitual da sua prática, mas sabia fazer a renda, sabia fazer o cordel, sabia fazer o teatro, sabia fazer a dança, o que fosse, e trouxe para o interior da escola como esse agente que iria transgredir para fazer libertar. E a escola, terrível, não permitiu naquele momento, a ponto de ter que criar uma outra estrutura, que foi a secretaria. Aí foi o grande momento que mostrou exatamente como é que as coisas acontecem. Teve que se criar uma secretaria à parte e diferente para fazer a mesma coisa que a outra secretaria tinha a obrigação de fazer. Só que a Secretaria de Educação Tradicional não aceitava o método do Darcy, não aceitava essa educação não formal, que era a prática que se pensava. Eu queria que a gente propõe para a gente pensar, eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho nessa coisa da ideia de uma educação permanente, centrada nesses eixos aqui, do tempo, do espaço, vocês puxaram a cadeira de da vocês territorialidade e do conteúdo. Eu quero entender um pouco mais isso. E aí, tudo bom? Eu queria entender um pouco mais essa coisa, desses eixos. Tudo bem, o tempo eu entendo. Que se você se pretende permanente, eu quero saber se eu entendi. Tá, vamos lá. Se você se pretende permanente, você parte do pressuposto que o tempo, ela se mantém no tempo, ou seja, ela se adapta ao tempo. Porque se manter essa educação permanente. Sim. Ela tem que lidar com esse componente que é lidar com o tempo. tempo. Então ela se ajusta à dinâmica do tempo. Perfeitamente. É isso? A questão do espaço. O espaço formal, o espaço da escola, até porque ela fez de acordo com a evolução. Com a tecnologia. E também com o desejo do animador daquilo que ele quer fazer crescer também, né? Mas aqui a gente está falando da educação Da permanente. escola, da escola, né? Ela está centrada num tempo contínuo, ela está criançada num espaço formal, que é a sala de aula. Está quartelada na sala de aula. Esses setores, que seriam as notas, os conteúdos, seriam isso? São a sistematização disso. A sistematização disso, né? Os conteúdos, os sistemas de avaliação e tal. Exato. E o controle? O controle é o controle, filho. Esse ninguém escapa dele. É a supervisão. É a supervisão. É você não poder fazer recreio. É sair da sala de aula direto, pegar em fila, porque você. A escola reproduz isso, eu acho uma loucura. Ninguém anda na rua em fila. Você já vê as crianças andando aí no pátio, na rua, para pegar ir para a escola, todo mundo fica com a mão no ombro, mas dentro da escola ele é obrigado, para ele não sair do controle. Ele tem que andar em fila, ele chega no refeitório em fila, ele pega. Em algumas escolas corre ainda, para mim é algo terrível. Uma escola que tem pátio, que tem como ele se extravasar, ele volta para a sala de aula com o pratinho dele na mão, não come nem dentro do refeitório, come dentro da sala de aula e às vezes comendo e pegando conteúdo do quadro. Eu sei que eu já vi, já tive. Tem escola agindo assim, né? Tem escola agindo dessa maneira. Então, a mesma escola pergunta por que esse aluno não aprende. Ou pior, por que esse aluno porque ele está fora dos padrões. Por que ele é agressivo? Ou porque o simples fato de pedir toda hora para ir no banheiro já é algo que mostra o seguinte: nós, vamos falar de nós adultos, numa faculdade, nós aguentamos entrar 6 horas da tarde numa faculdade, sair às 9h30, 10 horas da noite, direto, a gente dá nosso jeitinho e a gente acha que a gente é adulto, o nosso professor não pode falar nada. Mas nós, enquanto educadores, na sala de aula, nós queremos determinar o nosso aluno o que ele pode ou o que ele não pode fazer. Então, é esse sistema, é esse controle aqui que o livro coloca no. E nesse texto ele compara essa questão do conceito de uma educação permanente como uma utopia moderna.
como a liberdade, a justiça e a igualdade. São generalizações, né, que justificam muitas questões. Né? Como o livro é um livro europeu, ele usou um termo que é da Revolução, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, acaba com mas que permeia todo o conhecimento ocidental. Ocidental, é isso aí. Vamos lá, avante, para cima e avante, como diz um amigo nosso. O tempo terá sido a área conceitual na qual a proposta de inovação se fundamenta, a partir da tradição das instituições, em limitar o tempo de educação à idade infantil, adolescente e juventude e exigir estender o dito tempo à idade adulta. Por outro lado, devemos ter em conta que a nova visão de educação se empenhava em considerar prioritariamente a biografia do sujeito educativo, segundo as suas exigências de realização desde o nascimento até a morte. Tal empenho superava algumas categorias conceituais da relação educacional e do tempo, a descontinuidade, a interrupção, as mesmas cadências das fases do estudo, sugerindo novos ritmos e articulações da existência de cada um. Aí aqui eu penso, eu estou afastado, né, das discussões da educação do nosso município, mas chegam informações, por exemplo, que a prefeita está trabalhando com a questão de tornar mais e mais escolas de tempo integral. Que escola de tempo integral é essa que está sendo criada? Ela está sendo discutida ou ela vai virar, ou ela vai ampliar o tempo dessas crianças no ambiente escolar como um verdadeiro cárcere? Eu me questiono, porque se for para pegar a escola, que é só um turno, botar em 2 turnos, para justificar deixar essa criança ali dentro, para mim, a prisão está pior ainda. Está mais difícil ainda acreditar no processo. Se aí eu sou darciliano, porque quando o Darcy pensa nessa escola de tempo integral, ela pensa uma escola libertária, capaz de criar uma ponte de via de mão dupla entre escola, comunidade e escola, mas que principalmente vê dentro da escola as possibilidades que atravessam os muros ou as paredes da sala de aula. Porque isso já acontece no nosso município já há algum tempo, em algumas escolas, 1 ou 2 escolas que já são de tempo integral há alguns anos, a realidade é de cárcere. A realidade é de cárcere. Porque a criança chega às 7h30 da manhã, sai às 5 horas da tarde, uma escola sem estrutura nenhuma, sem equipamento nenhum, não sei agora, mas não sei se está muito diferente não. Continua a mesma coisa, é a escola ferroviária aqui, da rede ferroviária. É uma escola que parece uma baia. Ela não tem estrutura nenhuma para que essa criança fique ali o dia inteiro. Aí não consegue entender por que é considerada talvez uma das escolas mais violentas da nosso município. Ou a que mais tem problemas até de sexuais. Como aconteceu um tempo atrás, você pega 2 crianças de 8, 9 anos, um menino de 12 ou 13, fazendo sexo anal com uma garota de 8 anos. Isso deu problema, um processo e tal, mas ali é tratada a ferida e não fazer prevenção. Então é uma bomba relógio. E é outra questão muito séria, né? Que está na escola e que o professor não está preparado, o chefe de disciplina não está preparado, o animador cultural não está preparado para lidar com as questões de sexualidade infantil. É verdade. Aí, por exemplo, eu soube uma vez que pegaram 2 crianças, menino e menina. E aí, a atitude da escola foi fazer o menino vestir a roupa da menina e a menina vestir a roupa do menino. Se fizesse com meu filho, que era um processo, uma briga muito séria. Porque a criança tem informação. As marcas, aí o psicólogo aqui vai me dizer, não? A violência que é cometida com uma criança que está não um ato de violência. Porque se você pegar 2 crianças de 8 anos, elas não estão fazendo violência, não. Elas estão se descobrindo. A sexualidade dela é normal. Não é isso? Aí elas sofrem violência. Elas são tratadas como se elas fossem agressores. Elas estão agredindo o sistema, o status quo. Não que a gente, veja bem, não que a gente vá concordar que são coisas que tem que acontecer, mas nós temos que trabalhar de maneira para que não aconteça. Eu acho que a gente tem que saber que isso pode acontecer e saber